Em 1970, em Colares, interior do Pará, uma criança morre depois de ficar 3 dias acamada com sintomas de fadiga, dores e perfurações por todo o seu corpo. Testemunhas dizem que uma luz misteriosa havia içado seu corpo dias antes e provocado as perfurações e logo após jogado-o ao chão e partido, deixando-a à própria sorte. Os moradores do local relataram o ocorrido às autoridades, o que então resultou em uma das maiores operações das Forças Aéreas do Brasil no estado do Pará, conhecida como Operação Prato. Este é o fenômeno conhecido por muitos paraenses como o misterioso chupa-chupa. Vamos conhecer este fenômeno que assombrou muitos paraenses no final da década de 70. No Brasil, poucas pessoas sabem, além dos aficionados pelo tema, que ocorreram diversos avistamentos e alegações de abdução, desde o ano de 1957, mantidos em segredo pelo governo e por testemunhas que não desejavam se passar por mentirosos ou portadores de algum tipo de paranoia. Na época, foram feitas inúmeras denúncias na pequena cidade de Colares, a cerca de 100 quilômetros de Belém, e no município vizinho de Vigia. A população, apavorada, afirmava ter visto objetos estranhos no céu, brilhantes, que disparavam raios de luz e ao atingirem as pessoas, causavam uma queimadura na pele semelhante ao efeito da aplicação de raios lasers. A crença popular era de que os raios PART e AM de seres extraterrestres, com o objetivo de chupar o sangue das pessoas, o que causou pânico nos residentes. Daí surgiu a figura do chupa-chupa, apelido surgido da crença de serem entes alienígenas. Para apurar os fatos, 2 equipes do 1º Comando Aéreo Regional foram enviadas à região e distribuídas nos locais nos quais se comentava com maior frequência o aparecimento dos OVNIs. Após alguns dias de vigília, a equipe conseguiu fotografar um objeto que estava a uma altura de aproximadamente 3.000 metros e desenvolvia, segundo as testemunhas, uma velocidade calculada, empiricamente, em mais ou menos 30.000 km por hora, o que o diferenciavam-se de satélites e meteoritos, que também foram observados uma vez que a luz da cidade era desligada, pontualmente, às 22 horas. O principal depoimento referente a esse episódio foi documentado por uma médica do posto de saúde local. A doutora afirmou ter visto os objetos nos dias 22 e 23 de outubro de 1977, descrevendo como metálicos, luminosos, de forma cilíndrica que faziam evoluções em alta velocidade. Chegou a atender 4 pacientes que alegavam terem sido atacados pela luz. Segundo a médica, esses apresentavam uma sintomatologia de etiologia desconhecida, com paresia generalizada, hipertermia, cefaleia e queimaduras superficiais de 1º grau, além de enjoos, tremores no corpo, tonturas, astenia e minúsculos orifícios na pele. Na vítima do sexo feminino, observou-se 3 minúsculos orifícios acima dos seios e nos 3 pacientes do sexo masculino, os mesmos orifícios, no pescoço, próximo à carótida. Uma das questões que contribuíram para aumentar as dúvidas foi o que se viu nas fotografias tiradas pelas equipes de investigação quando da revelação do filme. As imagens mostravam apenas uma mancha clara, como se fosse uma luz intensa, situação que não permitiu qualquer conjectura sobre a sua forma, mas que,
segundo o relatório, tendia para um círculo. Em outra oportunidade, a fotografia mostrou apenas uma mancha preta, como se tivesse queimado o filme, concluíram os estudiosos. Chama a atenção que, embora os investigadores da Força Aérea Brasileira tenham gerado um relatório das observações, os próprios militares não se pronunciaram por décadas temendo caírem no ridículo. O resultado das investigações não foi conclusivo, mas a hipótese de um objeto de origem extraterrestre nunca foi descartada. É preciso lembrar que, na data dos acontecimentos, estávamos no contexto da Guerra Fria e não se descartava a possibilidade de serem aeronaves de alta tecnologia sendo testadas tanto por norte-americanos como pelos soviéticos em território brasileiro. O município de Viseu, no Pará, localiza-se às margens do rio Gurupi, fronteira natural entre os estados do Pará e Maranhão. A imprensa também registra nesse município o aparecimento de luzes no céu e supostos ataques com raios à população, além da presença de uma entidade capaz de sugar sangue de suas vítimas. O período temporal das notícias no Pará coincide com o das publicadas no Maranhão. Em 10 de julho de 1977, várias histórias foram publicadas sobre a lanterna com luz forte que rondava os arredores de Viseu, como em Curupati, Urumajó e Itaçu, por exemplo, a de 2 moradores mortos após serem chupados por uma luz voadora, mas o delegado e um deputado esclareciam que ninguém sabia informar a identidade das vítimas. No dia 11 de julho de 1977, uma extensa matéria é publicada com diversas histórias. Na Vila do Piriá, a 14 quilômetros de Viseu, a luz do diabo causou uma doença num morador, acabando com sua vitalidade. Informava que dezenas de caboclos do lugar haviam vivido aventuras com a luz voadora. Na Vila do Itaçu, a 15 quilômetros de Viseu, ninguém havia visto a luz, mas todos acreditavam. Em Viseu, um menino de 9 anos teria sido envolvido por uma luz amarela que depois subiu ao céu em velocidade vertiginosa, tendo ficado acamado por 3 dias com tremores e febre. 2 pescadores teriam visto um tamborão luminoso e voador se aproximar da canoa onde estavam. Um caçador teria sido atingido pela luz em seu braço, dizendo que ela parecia furar sua carne e osso e sentiu que toda a sua vitalidade estava sendo sugada. Entre o município de Viseu e a Baía do Marajó temos uma extensa faixa de litoral, pelo qual as luzes voadoras foram deixando rastros. Antes de chegar à Bahia, há registros de observações e ataques de raios de luz em vários municípios, como em Quatipuru e Maracanã, situados no Pará. Em 18 de outubro de 1977, a população do município de Vigia, 99 quilômetros de Belém, presenciou às 18 horas e 45 minutos o ostensivo surgimento de objetos cruzando o céu, causadores, aparentemente, de um apagão de energia elétrica. O prefeito relata ter ouvido rumores nas ruas dando conta que um objeto estranho cruzava os céus em espantosa velocidade e lançando uma luz amarela. Como já tinha ouvido falar na aparição desses objetos, correu até a janela de sua casa, observando então a olho nu, enquanto um objeto subia da ilha de Tapará, que fica localizada por trás da cidade, e sem ruídos e sem deixar rastros tomava rumo do povoado de Santo Antônio de Ubintuba. A reportagem de 20 de outubro de 1977 do jornal A Província do Pará sobre objetos sobrevoando Vigia e sobre o desespero reinante no povoado de Santo Antônio do Ubintuba, acrescida da manifestação do prefeito claramente a favor da ajuda militar,
coloca em cena o 1º Comando Aéreo Regional, ou 1º Comar, órgão da Força Aérea Brasileira, sediado em Belém. No dia 20 de outubro de 1977, uma equipe de 3 agentes da Seção de Informações do 1º Comar, conhecida como 2ª Seção ou A2, saiu de Belém em direção ao município de Santo Antônio do Tauá, distante cerca de 60 quilômetros da capital. Essa equipe era formada pelo Sargento João Flávio de Freitas Costa, coordenador da equipe, que usava o codinome Ernesto, o Sargento Moacir Neves de Almeida, usando o codinome Luciano, e o Sargento Álvaro Pinto dos Santos, usando o codinome Gualter. Estavam subordinados ao chefe da 2ª Seção, o Coronel Camilo Ferraz de Barros, que por sua vez era subordinado ao comandante do 1º Comar, o Brigadeiro Protássio Lopes de Oliveira, que foi quem decidiu pela investigação e envolvimento do setor de inteligência, após solicitação de prefeitos. Estavam em um automóvel descaracterizado, sem uniformes e não estavam armados. Carregavam alguns equipamentos, rádios portáteis, uma máquina fotográfica com teleobjetiva ISO, binóculo de 5x, teodolito meteorológico e gravador. No transcorrer da operação se juntaram à equipe de campo, o próprio Coronel Camilo, e entre os dias 26 e 27 de outubro 2 médicos da aeronáutica chegaram à cidade de Colares, o Tenente-Coronel Médico Dr. Pedro Ernesto Póvoa e o Dr. Augusto Sérgio Santos de Almeida. A base de operações se estabeleceu definitivamente em Colares no dia 29 de outubro. A moradia utilizada pelos agentes era uma casa de um primo do Sargento Flávio Costa. Dormiam de dia e faziam vigílias à noite. Usavam uma viatura descaracterizada ou automóveis particulares dos próprios agentes. No dia 1º de novembro assumiu a chefia operacional da missão, o então capitão Irange Holanda. Nesse mesmo dia se juntaram à missão mais 4 militares, os oficiais Gonçalves e Custer e os sargentos Roberto e Dourado, que tripulavam um helicóptero que seria usado para um teste junto à população, idealizado pelo Coronel Camilo. A ideia era saber se as pessoas iriam confundir a aeronave em voo com as luzes voadoras, tendo como resultado o reconhecimento da população pela natureza da aeronave, sem qualquer confusão. Foi o dia de maior contingente militar registrado na documentação da Operação Prato, o chefe da 2ª Seção, o chefe da operação, uma equipe de 3 sargentos da 2ª Seção e os 4 tripulantes do helicóptero. No relatório vazado intitulado Aspecto Psicossocial e Econômico, o sargento Flávio Costa fez uma descrição de como os moradores de Colares estavam sendo afetados. Conta dos ataques com foco de luz, a histeria coletiva em que se encontrava a população e as constantes procissões de moradores soltando fogos e tiros para afugentar as luzes. Em resumo, a sociedade local estava apavorada. Também deixou claro o papel negativo da imprensa na criação do chupa-chupa, do monstro criado pela imprensa. Segundo o relatório, a região tem por habitantes pessoas de índice cultural, socioeconômico e sanitário dos mais baixos, aliados a crendices e formação simples, facilmente influenciados pelos meios de comunicação. Reconheceu-se que a presença dos objetos é patente e que estes corpos e luzes são inteligentemente dirigidos. Nos primeiros dias realizaram várias entrevistas com habitantes dos municípios de Tauá,
Colares e de povoados de Vigia, Santo Antônio do Ubintuba, Vila Nova do Ubintuba e Paraíso do Ubintuba. Foram entrevistados ao todo 39 moradores, que relataram a presença de corpos luminosos voadores, e que algumas vezes atiravam raios paralisantes contra suas vítimas. A Operação Prato foi a maior investigação ufológica do mundo, e mesmo depois de mais de 40 anos, o mistério que cerca os terríveis extraterrestres nunca foi revelado por inteiro. No estado do Pará, quando se encontra algo sobrenatural, de difícil explicação, costumamos chamar de visagem. E embora o termo se limite apenas aos espíritos, algumas vezes, ele também é usado para se falar de ETs. Até hoje não se sabe o que aconteceu naqueles municípios do interior do Pará no final da época de 70. Se sabe que houve vários relatos de pessoas que vivenciaram e presenciaram os tais fenômenos. Sabe-se também que houve uma grande investigação das Forças Armadas naquela região na época. Alguma coisa foi descoberta pelos militares, que não foi divulgado oficialmente para a população até hoje. Não houve mais relatos de tais aparições, mas a aura de mistério ainda permanece por aquelas regiões. Se gostou, deixe seu like e compartilhe. Até mais.